vamos lá para o Rebelde Sem Causa, né? Urano ou Aquário na 9, né? Urano ou Aquário na 9. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é o quê? Emana originalidade, né? E excentricidade, né? Então, ter um Urano aí é uma pessoa que vai, em termos de ideias, filosofia, estudo, mesmo viagem, vai emanar essas três coisas: originalidade, excentricidade e o inusitado. Então, é aquela Sim. pessoa que vai querer estudar vai fazer aquela pós-graduação que ninguém nunca pensou, aquela nova matéria que começou, que você nem sabe que existe, ele já está fazendo, já está se formando, Aham. entendeu? Vai querer viajar para, sabe, sei lá, Lugares Covuatu, exóticos, lá né? naquela uma ilha exótica lá no meio do Pacífico que você nunca ouviu É, falar, entendeu? E também o mesmo vale para a filosofia de vida, para a religião, para dogma. Tudo vai ser algo de diferente. Vai ser uma pessoa que vai ser do contra, principalmente no caso das ideias, a tendência, né? Não é que vai ser sempre, mas a tendência é falar por que não? Por que eu não posso pensar isso? Por que eu não posso falar isso, né? aham. Então, você falou até de juízes aí, né? Então, na questão legal, vai ser aquela pessoa que vai questionar as leis, talvez, e falar: bom, e aí? A gente precisa mudar isso não tem mais a ver, né? Aham. Provavelmente, né? A pessoa é o moderno, né? É o moderno na casa 9, né? Mesmo as suas viagens, vai ter algo de exótico, de diferente. Talvez vai querer viajar de bicicleta, atravessando o Brasil de bicicleta, sabe? Uma coisa assim que nunca ninguém fez. Aham. Agora, o lado que tem que tomar cuidado é porque o Urano está ligado a rompimentos, a mudanças bruscas. E isso pode se manifestar em tudo. Parar um Sim. curso de uma hora para outra, do nada, né? Ou nem que a pessoa não queira, mas acontece alguma coisa e o Alguma curso é coisa que cortado, né? muda É, totalmente o destino dela. isso. Viagem, né? Alguma coisa que corta a viagem no meio, entendeu? Que mais? É uma pessoa inventiva, aventureira, então ela vai viajar também para lugares onde ela vai talvez um mochilão, né? O mesmo mochilão do ariano, do sagitariano, quem tem Urano lá também vai talvez Isso. adotar o Aquário. mochilão, né? O aquário, né? Mas tem que tomar cuidado porque pode ter uma visão mais utópica do mundo das coisas, né? Então isso pode ficar um pouquinho além, né? E Aham. lembra que nós estamos, como você disse, numa casa da expansão, que tudo fica exagerado, né? Então tem que tomar Sim. cuidado com isso, né? Obviamente não vai ter muito interesse nessa questão da religiosidade, da filosofia mais tradicional e ortodoxa. Vai ter que Sim. ser algo novo, Pra- diferente, né? É, Provavelmente vai adorar estudar astrologia, vai ter interesse em Isso, eu astrologia, estava esperando você falar isso. vai adorar estudar isso, né? Ou vai, no mínimo, ter interesse, né? Pode, da mesma maneira que você falou anteriormente, não lembro de quem, do autodidata, eu não lembro de quem que você. Não era do Estava falando Sol. do Sol, né? É. Então, Com é Marte. outro que vai ter uma grande possibilidade de ser Sim. um autodidata, né? Viver acontecimentos inusitados nas viagens. Sabe aquelas histórias que nunca ninguém imaginou? Acontece com o Pode cara. acontecer com Urano ali. Isso, isso. A gente já falou do interromper os cursos superiores, do nada também é possível, né? É, pode ter perdas repentinas dos parentes do parceiro, né? Aham. Então, viver esse tipo de situação, né? E no caso do aquário, ter o aquário na 9 vai ter a tendência de ser uma pessoa progressista, né?
de pensamentos e crenças mais liberais, né? Tanto, principalmente na questão da educação. Então, adotar novos métodos, né? Novas tecnologias. A tecnologia vai estar muito ligada a isso, Aham. né? Então, é aquela pessoa que antes da pandemia já estava usando o online, né? Para estudar, Sim, provavelmente, né? tem essa facilidade, né? Tem. Que mais? É isso, busca o incomum, busca o original, né? Que mais? Inspira-se no estrangeiro, em culturas estrangeiras, né? As culturas estrangeiras podem trazer inspiração para a própria pessoa, né? E vai ter um relacionamento desapegado com essas pessoas, com a família do, do parceiro, né? Com os sogros e tal. Não vai ser uma pessoa muito amorosa, muito, né? Vai ser independente, desapegada. Desapegado. É. E questionador também do estrangeiro é possível. Vai lá pro outro país e fala, mas por que eles fazem isso aqui? Ué, porque a cultura é deles. Mas por quê? Entendeu? Por que eu não posso fazer isso, né? Sabe? Por que eu não posso jogar o lixo no chão? Não, tô brincando. Mas assim, vai questionar, vai querer questionar, entendeu? Aham, o Acho que rebelde sem é o causa. rebelde sem causa. Acho que é mais ou menos isso. Legal. E ele deve gostar de viajar em grupo, né? Que Ah, é sim, com aquário, os amigos, né? Com os amigos. Vai adorar deve viajar com os gostar muito amigos de em grupo. viajar, né? Em grupo. Sim, Ele não sim, gosta de viajar verdade. sozinho, É não verdade, é é? verdade. Também. Verdade. Então vamos lá, Netuno. Netuno. Netuno ou peixes, né? Aí, É tão difícil falar de Netuno, né? Mas vamos lá. vamos lá. Netuno ou peixes na casa 9. Então, aí, Netuno, aí a gente pode dizer que vai ser uma pessoa de bastante fé, né? Sim. O forte dele aí vai ser a fé, né? Uhum. Independente do dogma que ele seguir, né? Sim. Pode Ou haver da um interesse religião, né? independente disso. E o Netuno aí, ele tem aquela coisa do interesse, né, em tudo que está além da sua compreensão, né? Uhum. Tudo Uhum. que está acima disso, o Netuno, Uhum. ele tenta entender, compreender, absorver isso, né? Sim. É Sim. um signo muito sensível, né? É um signo, uma Verdade. energia, né? Um planeta muito sensível aí. Tanto Uhum. o planeta como peixes, né? Verdade. Então, o desafio dele é entender o difícil, né? Uhum. O que está mais difícil, o que está por trás. Vamos Uhum. entender dessa forma. Uhum. Ele está muito ligado, o conhecimento aqui, ao desenvolvimento espiritual. Então, Uhum. a parte do conhecimento, do autoconhecimento principalmente, numa casa 9, está tudo muito ligado a esse desenvolvimento espiritual, né? Uhum. Tudo tem a ver com É. isso, né? Sim. São amantes dos livros, né? Gostam Uhum. muito de ler assuntos referentes a isso e tudo que remete ao conhecimento, à filosofia, às artes também, né? A Sim, muito música, ligado às artes, peixes, né? né? Peixes têm muito interesse, né, nesse caso. Sim, E assim, eles podem apreciar tanto que essas artes, esse interesse pode se tornar a atividade profissional deles, a sim, carreira deles, com né? certeza. Então, por exemplo, o Netuno aí também pode ter aquela coisa do padre, né? Sim. Seguir uma carreira religiosa, Uhum. né? Ou mesmo professor mesmo, né? Mas Sim, aquela também. com uma sensibilidade mais apurada, vamos dizer assim. Mais refinado. O Netuno aí na 9, ele pode também aprender, como que eu posso dizer, que essa pessoa, o Netuno, onde a gente tem Netuno, não é muito claro. A gente tem que estar Exatamente. tentando, né, até terapeuticamente, tentando trabalhar isso. Então, o Netuno aí, ele vai mostrar para a pessoa que ele pode ter
ainda escondido muito potencial e força que ele não conhece. Ele não tem consciência. Você entendeu? Essa força da fé mesmo. A gente não fala só Uhum. a fé e religião, a fé é aquela força Do de acreditar, acreditar na coisa. de Uhum. acreditar, né? E às vezes essa energia ela está muito escondida Uhum. também. Uhum. O que mais? E pode surgir com o Netuno aí, ele pode ter muita facilidade de surgir situações e pessoas que o ajudem a resolver determinadas situações ligadas a essa área da Casa Nova, Perfeito. tá? Ele tem uma tendência, ele tem duas, então, e essas pessoas vão surgir situações que mostrem a ele que ele não pode segurar, porque existe uma tendência a segurar tudo sozinho, Uhum. entendeu? Sacrificar, Até a né? Que é questão coisa. Sacrificar, de que é coisa peixes, de peixes e de Netuno, né? exatamente, até a questão do conhecimento, que ele tem Sim, que dividir, ele tem que compartilhar isso, as sim, sim. experiências dele. Porque o Netuno, principalmente o Netuno, tem essa coisa do vivenciar, de fazer aquela viagem, mas Uhum, ele é difícil para compartilhar. Ele não consegue uhum, fazer isso, não porque ele é uhum, egoísta, mas porque ele não consegue isso. uhum. Então, vão surgir muitas situações desse Netuno na 9 para mostrar para ele que ele tem que compartilhar essas experiências, as positivas e as também E as desafiadoras. negativas, verdade. Tem o sexto sentido aguçado, muito Uhum, apurado, uma sensibilidade forte, né? Que se ele tiver isso muito apurado, pode até ajudá-lo a evitar experiências dolorosas que ele possa enfrentar, negativas. Uhum, né? sim. Inclusive nas Por quê? viagens. Porque ele tem ele tem acesso a muitas energias, né? Esse Netuno abre o Sim, campo dele, né? sim, sim. Até mediúnico, né? Vamos dizer assim. Até. Uhum, Apesar que não é muito desta casa, né? E o Netuno na 9, ele costuma ver a beleza em tudo. Ele costuma ver uhum, beleza nas diferenças, né? O uhum, Netuno na 9, ele convive com todas as diferenças possíveis, com sim. todos os problemas possíveis. Para ele não tem Uhum, essa diferença. Ele não é seletivo, né? Por isso que ele uhum, precisa tomar cuidado com relação a isso. sim. E pode apurar esse senso de quê? De compaixão, né? Porque Netuno e Peixes tem Uhum, aquela coisa da compaixão, né? sim. De dividir, que ele possa dividir essa generosidade, entre aspas, que Uhum, eles têm, né? Tem uma tendência a defender, assim, com garra, assim, a quem ele ama, né? As uhum, paixões dele, né? sim, Os gostos, os ideais, né? sim. Netuno tem muito essa coisa de idealizar, né? Sim. Às vezes Mas idealizar ele não pode se iludir e acabar sendo enganado nessa questão religiosa, de sim, fé, com certeza, ele pode ter uma de se tendência a iludir. se iludir demais e não ter, não ter, como é que fala, criar uma expectativa muito grande e não ter esse É. retorno. E viajar demais também, né? Viajar demais, né? Viajar demais. Ele já tem essa facilidade, Já né, Ed? tem. Então, você Uhum. imagina. Então, dependendo, como é casa nova, é viagens também, dependendo da viagem que ele fizer, nossa senhora, para ele, ele pode ter muito conhecimento Uhum. vivenciando, porque tudo na nova ele precisa vivenciar as coisas. Sim, Ele precisa sim, ter um contato. sim, sim. Verdade. Fechou. Terminei minha Perfeito, parte. Falta perfeito, Plutão. perfeito. Então vamos lá para Plutão ou Escorpião na casa 9. Bom, Opa! Plutão e Escorpião, eles têm a ver com poder, né? Com o poder de ter o poder e buscar o poder. Então, também vai se manifestar um grande magnetismo, que é essa outra energia, outra característica, tanto do planeta quanto do signo, né? Então, essa questão do poder e do magnetismo, eles vão se manifestar, de novo, nessas áreas todas, nos estudos, né? Na religião, nas viagens, né? Então,
Se for uma pessoa com Plutão aí na 9 e ela tiver envolvida em alguma religião ou filosofia, ela vai talvez querer ser um líder e atingir o poder nessa, Sim. nessa, nessa religião, ou enfim. E não vai medir esforços, né? Vai se Aham. aprofundar. É uma pessoa que se aprofunda, né? A coisa. Que mais? Vai ser uma pessoa que vai. Oi. Outra área muito forte da ligação desses dois, tanto o planeta quanto o signo, é a questão da regeneração e da transformação. Então, é possível que, tendo um desses dois na casa 9, essa pessoa nas viagens podem fazer viagens de transformação, viagens de Uhum. regeneração. Ou seja, vai de um jeito, volta de outro. Volta de Sabe outro. aquelas Aliás, viagens que muda a vida da pessoa? É isso que bem eu ia possível. falar. Aliás, as viagens são transformadoras mesmo. Transformadoras, é isso, né? Simplesmente ele não trazer algo de profundo dessas experiências que ele vai viver. Isso, exatamente. E o mesmo é válido para a questão da religião e das crenças. Então, é aquela pessoa que pode, por exemplo, ser, vou brincar aqui, uma pessoa da Quimbanda, do Candomblé, daí levam ela para participar de uma sessão lá na igreja da Assembleia de Deus, e ela se transforma e vira uma outra pessoa, correndo até o risco de ser fanático, né? Porque lembra Sim, que eles se aprofundam, eles se jogam, né? Nada é suave, nada é nada é superficial, né? superficial. Então, é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado para não virar um fanático de ideias, de crenças, né? De dogmas, né? Então, Sim. hoje o que a gente vê lá no Afeganistão com o Talibã, eu não digo que eu não sei o mapa do país, mas assim, É uma isso é uma, é, experiência. uma, é uma energia de Plutão na 9, né? De Plutão na 9. É muito, muito próprio de Plutão ali. É. E também o oposto é possível também, pode se tornar ateísta por Aham. uma experiência e perder a crença em tudo e não acreditar em nada, entendeu? Também é possível, né? Que mais? Falei isso, fanático. São pessoas que podem ser excelentes educadores, sabe? E ter esse poder intelectual sobre os outros, né? Sim. O magnetismo, nem sei se ele tem, mas você já assistiu alguma palestra É de escorpião, do né? Cordeiro, do... Ai, caramba, como chama aquele filósofo? O Cortella? Você já viu alguma Sim, palestra do cara? já. Olha, ele é um cara que eu diria, ele deve ter um Plutão na 9 ou um Escorpião na 9, porque assim, né? Você fica magnetizado, você não consegue parar de Ele ouvir o tem o poder cara. de transformar, né, a Sim, palestra sim, dessa e mudar a concepção, a exatamente. visão, né, de quem está vendo. Exatamente. Nem sei se tem, talvez nem tenha, mas assim, só um exemplo, né? Assim, para mim ele tem Aham. essa coisa de transformadora, né? Então tem essa questão que a gente falou com o estrangeiro, né? De ter essas experiências transformadoras no estrangeiro, ou, de novo, o oposto pode se tornar um xenófobo. Ou seja, Sim. odiar o estrangeiro e não aceitar nada que vem do Ter estrangeiro, né? experiências muito ruins, né, Muito também ali. ruins, né? O Se que falar de mais? parentes da Casa 9 ali, o Nossa, Plutão também, experiências transformadoras ou grandes problemas com a grandes família perdas, do né? grandes perdas, né, com a família do parceiro ou da parceira. É possível viver esse tipo de experiência, né? Mas eu diria que
não tendo nenhum aspecto negativo, é uma situação bem interessante, porque assim, é de transformação, né? De transformação. Sim. E eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se você quer finalizar Acho que o algo. forte aí do Plutão na 9 é exatamente essa palavra-chave, é a transformação, que todo Sim, conhecimento, a busca, todos os assuntos de casa 9, a sim. pessoa não vai ser a mesma vivenciando Não vai. algumas situações, E né? tudo é profundo, nada é superficial, né? Tudo é vivido com muita intensidade. Acho que essa é Isso, uma outra coisa, intensidade de né? escorpião. Tanto tendo escorpião, principalmente lá, ou Plutão, tudo é muito intenso, né?